marxistas. Começar agora a nossa competência 3 através de um tema bem relevante, um tema que está muito comentado aí, que é gêneros e tipologia textual. O que é a diferença de tipo e de gênero textual? Para que a gente não fique só nessa relação didática, né, do livro didático para explicação, a gente vamos para a prática, né? Imagine que você está na rua e você está à noite na rua e você percebe uma pessoa que está sendo assaltada no meio da rua. E aí você enxerga aquela relação, enxerga aquele momento e você depois vai ter que falar sobre aquele momento. Então, como você vai organizar o pensamento e você vai colocar isso em prática, produzir sentido, produzir um texto em relação a isso, quem vai escolher o modo de organização é você. Então você pode narrar o fato, você pode descrever o fato, você pode dissertar sobre o fato. Por exemplo, você pode você chegar em casa e dizer para sua mãe, eu acabei de ver uma pessoa sendo assaltada e o rapaz vinha na outra rua, atravessou a rua, sacou uma arma e aí disse que estava tendo um assalto, a pessoa não reagiu, entregou suas coisas e foi embora. A escolha de falar sobre aquele momento que você fez agora foi uma narrativa, então você descreveu o fato através, normalmente, né, nesse caso, através de ações verbais em que você vai trabalhar a relação da sequência temporal da ação que você fez, mas você também pode fazer de outra forma, por exemplo. Você pode descrever o fato. Alguém perguntar para você sobre o mesmo fato. Mas aí, como foi? Quem era essa pessoa? Você conhecia? Você, eu não conheço a pessoa. Eu sei que a pessoa era uma senhora, acho que devia ter seus 30, 40 anos. Tava com roupa azul, tava de sapato, tava de uma bolsa. O rapaz aparentava ter 15 anos, tava sem camisa, de sandália, era branco, era negro. Então, essa relação que você tem com o mesmo fato social, que você transpassa através da língua, você escolhe agora fazer de uma forma através da descrição. E aí, em relação a esse mesmo fato, você pode comentar com alguém. Alguém perguntar a você, paz, realmente aconteceu isso, você presenciou isso? Eu disse, presenciei. E a pessoa perguntar a você assim, aí o que é que você acha sobre a violência urbana? Aí o que você vai fazer? Dizer, realmente a violência urbana está muito complicada aqui no meu bairro, né? Já aconteceu vários acidentes, mas eu acho que talvez isso é um problema social muito antigo, que depende de vários fatores, como a segurança pública, né? O policiamento, ações preventivas de violência. Então o que você acabou de fazer? Você acabou de analisar um fato e você comentou sobre esse fato a partir de um pressuposto de uma visão de mundo sua. Então o que você fez aí? Você dissertou. Então, o que você vai falar, como você vai agir linguisticamente sobre um fato, quem escolhe a tipologia textual, a macroestrutura que você vai fazer, é você, como falante, como escritor. Mas dentro dessas macroestruturas, dessa organização de dizer, nós temos ações específicas de trabalhar com a língua que a gente chama de gêneros textuais. Então, dentro da narrativa, eu tenho várias formas específicas de narrar. Por exemplo, um Galvão Bueno da vida, por exemplo, quando vai narrar um jogo, ele faz uma narrativa esportiva. Alguém que vai escrever como Esopo escreveu as fábulas, ele vai narrar uma história, ele vai criar um gênero chamado fábula. Então, a tipologia é algo maior e os gêneros são as aplicações, as relações reais dentro dessa macroestrutura que é o gênero. Por exemplo, nós temos também que é bem comum a nossa redação do vestibular, que é o texto dissertativo e argumentativo. Aquilo não é um tipo de texto, aquilo é um gênero. O tipo é a dissertação, que é uma relação comum de uma organização de pensamento, que é você olhar para uma realidade, comentar sobre ela e analisar, colocar seu ponto de vista. Já um texto dissertativo e argumentativo, espera-se de você que você tenha uma tese bem formulado, que você organize seu pensamento e ao final você dê uma proposta de intervenção, que a gente vai trabalhar daqui a pouco nessa mesma competência. Então, gênero textual e tipo textual não é que são coisas diferentes, mas o maior a gente tem um tipo e os gêneros eles são as ações linguísticas através desses tipos. Por exemplo, uma das características do gênero textual é ele sempre ter uma funcionalidade. Então, Bakhtin, Mikhail Bakhtin,
ele diz que não há como interagir socialmente sem ser através de gêneros textuais. Então, assim, desde as coisas mais simples como um bilhete, que você está em casa, você sai apressado de casa e deixa um bilhete, esse bilhete tem lá, mãe, volto já. Esse bilhete que você escreveu, ele tem uma característica própria, mesmo que seja um gênero muito simples, mas é uma linguagem mais coloquial, é um texto feito para uma relação próxima de tempo, né? Uma relação que não demora muito. E um bilhete, logicamente, é um texto informal, onde tem uma relação de intimidade entre duas pessoas. Mas aí, dependendo da sua função, você vai para outro texto. Se você quer procurar um texto que tem informações sobre um remédio que você vai utilizar, existe dentro do textual bula de remédio, que ele tem as suas características, tem sua estrutura, que faz com que ele seja uma bula. Como existe também o manual de instrução, por exemplo. Então, o manual de instrução você sabe muito bem que vai ter o local que vai mostrar as peças, que vai mostrar como montar, que vai ter as respostas a dúvidas em relação àquele produto. Então, a organização desses textos, eles são feitos através de gêneros e têm finalidades específicas. Então, quando eu dou um texto descritivo, por exemplo, uma receita de bolo, por exemplo, a partir do momento em que eu descrevo os ingredientes naquela receita, eu sei que, logicamente, após uma receita de bolo vai vir o quê? Modo de preparo e como servir. Então, o falante, ele reconhece que, ao produzir uma ação linguística, ele tem que escolher, logicamente, isso é natural, que gênero ele vai trabalhar, que ele vai interpelar socialmente. E, para a gente terminar, lembrando que essa relação de gênero e tipo não foi criada pela escola, não é um assunto de gramática. Numa relação dialógica da língua, todo falante só produz sentido ao outro quando o discurso dele é feito através de um gênero textual. Do mais simples, como o telefonema, que também é um gênero, nós reconhecemos também as estratégias e o ritual de um telefonema como uma fofoca, como um diário, a algo mais complexo, como por exemplo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Então o falante reconhece naturalmente que a partir de uma função que ele tem, a partir do texto, a partir da sua língua, ele vai usar um gênero específico. E é assim que a gente termina esse vídeo, trazendo essa reflexão para vocês.